No dia 23 de novembro de 2006, um ex-espião russo, agora trabalhando para o MI6 britânico, morreu no hospital. A causa da morte dele, confirmada apenas horas antes, foi causada por um material radioativo mortal. No hospital, à beira da morte, ele afirmava com convicção ter sido envenenado. As imagens de Alexander Litvinenko chocaram o mundo e levantaram a questão: por que e como ele foi envenenado? No vídeo de hoje, vamos analisar o assassinato de Alexander. Talvez seja útil começar explicando quem era Alexander e por que ele deixou de ser um agente do FSB russo para se tornar um ativo do MI6. Alexander nasceu em 30 de agosto de 1960 na cidade russa de Voronezh, na União Soviética. Depois de deixar a escola, ele entrou no Ministério de Assuntos Internos da União Soviética como soldado. Em 1985, já era comandante de pelotão. Em 1986, ele se tornou informante, recrutado pela seção de contra-inteligência do KGB. Em 1991, ele ingressou no Serviço Federal de Contra-Inteligência, precursor do FSB, especializando-se em contra-terrorismo. Ele supervisionou o envio de agentes à Chechênia e a infiltração em redes de crime organizado na Rússia. Em 1994, ele conheceu um oligarca russo, chamado Boris Berezovsky. Alexander estava investigando uma tentativa de assassinato contra Berezovsky. Logo após, foi contratado por Berezovsky para supervisionar sua segurança, enquanto ainda atuava nos serviços de segurança do Estado. Na FSB, Alexander atuou contra a máfia russa e suas ligações com as forças de segurança do Estado. Em 1998, Berezovsky organizou uma reunião entre Alexander e o recém-nomeado chefe da FSB, Vladimir Putin, um homem cuja ascensão a essa posição o próprio Berezovsky havia ajudado a viabilizar. Na época, Alexander estava investigando chefes da FSB que recebiam dinheiro de traficantes de drogas uzbeques. Putin não ficou impressionado. Ele via Alexander como excessivamente agressivo e como alguém que poderia expor a corrupção dentro da FSB, prejudicando sua reputação. A reunião durou apenas 10 minutos e Alexander foi suspenso logo depois. Em novembro de 1998, depois de ficar frustrado, Alexander tornou públicas suas alegações de que estava sendo envolvido em um plano da FSB para assassinar Berezovsky, que havia caído em desgraça com o regime. Alexander e outros 4 membros da FSB realizaram uma coletiva de imprensa, onde detalharam o plano da FSB para sequestrar e assassinar vários políticos e empresários russos. Depois disso, Alexander entrou e saiu da prisão, enfrentando acusações de corrupção. Em março de 1999, ele foi preso e detido por 8 meses na prisão preventiva da FSB sob a acusação de abuso de autoridade oficial. Em novembro de 1999, ele foi absolvido, mas logo preso novamente por acusações semelhantes. Em setembro de 2000, ele conseguiu fugir da Rússia, buscando asilo no Reino Unido. Seu asilo político foi concedido em 14 de maio de 2001, aparentemente por motivos humanitários. Em Londres, ele atuou como consultor de segurança e se associou a exilados e críticos russos do governo liderado por Vladimir Putin. Alexander continuaria suas críticas a Putin e ao FSB a partir de Londres, notavelmente como coautor do livro Explodindo a Rússia, Terror de Dentro, em 2002. Uma das principais acusações contra o FSB era sua responsabilidade pelos atentados a prédios residenciais em Moscou em 1999. Nesses ataques, mais de 300 pessoas foram mortas e mais de 1.000 ficaram feridas. Esses ataques foram atribuídos a separatistas chechenos e usados como justificativa para a segunda invasão da Chechênia. A forma como Vladimir Putin lidou com a crise elevou sua popularidade a ponto de se tornar presidente meses depois. Alexandre afirmou que o FSB estava por trás dos ataques para criar uma operação de falsa bandeira e justificar outra invasão. Em 2003, Alexandre foi recrutado pelo MI6, aparentemente trabalhando como consultor remunerado.
Ele orientava a polícia britânica sobre a máfia russa e operações na Espanha. Alexandre também atuava como consultor de segurança privada, preparando relatórios de verificação prévia para empresas britânicas interessadas em obter informações sobre seus contatos comerciais russos. Nesse período em Londres, ele era visto como traidor e alvo de diversas ameaças de morte. Mas ele continuou a revelar ou relatar atos potencialmente prejudiciais ou embaraçosos do Estado russo. Ele alegou que o FSB permitiu que o cerco à escola de Beslan acontecesse e que eles estavam bem cientes do plano checheno de sequestrar centenas de crianças. Tudo serviu de pretexto para conceder mais poder ao Estado russo, em nome do combate ao terrorismo. Em 2006, Alexandre acusou Putin de ser um pedófilo e afirmou que o FSB tinha provas documentais dele com meninos. Em 2006, ele acusou Putin de estar por trás do assassinato de uma jornalista russa e ativista dos direitos humanos chamada Anna Politkovskaya. Anna foi morta a tiros em seu apartamento no dia 7 de outubro, que por acaso é o aniversário de Putin. Ela era uma crítica ferrenha de Putin, especialmente pelos danos na Chechênia. Durante o cerco à escola de Beslan, Anna estava escalada para atuar como negociadora para a libertação dos reféns, mas antes que pudesse chegar, ela passou mal e perdeu a consciência após tomar uma xícara de chá. Em 2006, 2 semanas após as acusações de Alexandre de que Putin havia ordenado a morte de Anna, ele se encontrou com 2 ex-agentes da KGB, Dmitry Kovtun e Andrei Lugovoy. Eles se encontraram em 1º de novembro de 2006 e o objetivo da reunião era relacionado ao tipo de negócio em que Alexandre estava envolvido na época. Eles se encontraram no sofisticado Millennium Hotel, em Mayfair, Londres, tomando drinks no Pine Bar do hotel. À primeira vista, parecia uma reunião comum. No entanto, nas primeiras horas do dia, 2 de novembro de 2006, Alexandre começou a vomitar violentamente. Ele sentia dores abdominais fortíssimas e estava evacuando diarreia com sangue. No dia 3 de novembro, ele foi ao hospital, onde, inicialmente, foi tratado por suspeita de gastroenterite. Os exames revelaram contagem perigosamente baixa de glóbulos brancos, indicando falência da medula óssea. O fígado dele foi o primeiro a falhar, depois o rim e então o coração. Ele perdeu o cabelo e ficou acamado durante toda a sua estadia no hospital, ficando cada vez mais fraco. No dia 17 de novembro, Alexandre foi transferido para o University College Hospital para avaliar se um transplante de medula óssea seria viável. Os médicos estavam perplexos com a causa, mas Alexandre foi categórico. Ele acreditava que havia sido envenenado pelo Estado russo. Policiais, cientistas do Ministério da Defesa e agentes de inteligência logo começaram a entrevistar Alexandre sobre suas suspeitas. Em 21 de novembro de 2006, seu sangue foi testado no estabelecimento de armas atômicas de Aldermaston, o local responsável pela pesquisa de armas nucleares da Grã-Bretanha. Os exames de sangue revelaram um isótopo radioativo específico em sua corrente sanguínea, o polônio 210, um material usado na fabricação de armas nucleares. Então, em 23 de novembro de 2006, Alexandre faleceu após sofrer uma parada cardíaca, juntamente com falência múltipla dos órgãos. Antes de sua morte, ele fez um apelo apaixonado contra Putin, declarando, abre aspas, você pode conseguir silenciar um homem, mas o clamor de protestos de todo o miúco do mundo, senhor Putin, vai reverberar em seus ouvidos pelo resto da sua vida. No dia seguinte, Putin declarou publicamente, o senhor Litvinenko, infelizmente, não é Lázaro. No dia 7 de dezembro de 2006, Alexandre foi enterrado em um caixão revestido de chumbo no cemitério de Highgate. Seu corpo estava tão radioativo que o quarto do hospital teve que ser lacrado e descontaminado, e a equipe que o atendeu precisou ser testada. A resposta do governo britânico foi encontrar os responsáveis e determinar se havia ou não risco de membros do público serem expostos à radiação mortal. Alexandre, em seu leito de morte, detalhou o encontro com os ex-agentes da KGB
Kovtun e Lugovoy. Esses dois agora se tornaram os principais suspeitos, e a investigação começou por aí. Altos níveis de contaminação foram encontrados no hotel, especialmente no banheiro. O rastro levou então a outros hotéis em Londres. Mais de 40 locais diferentes foram encontrados contaminados, incluindo o metrô de Londres. Grande parte dessas informações foi ocultada do público para evitar qualquer pânico em massa por contaminação radioativa. Os movimentos de Kovtun e Lugovoy, em Londres, coincidiram exatamente com os locais de contaminação identificados por detetives e cientistas. Acredita-se também que o polônio 210 tenha vindo da Rússia. É um material extremamente perigoso e é rigidamente controlado por governos e órgãos estatais. O acesso a esse material, portanto, exigiria algum tipo de autorização estatal. Nos anos que se seguiram, novas investigações sobre o assassinato revelaram mais pistas sobre como Alexandre havia sido assassinado. Testes realizados no hotel revelaram um bule de chá com níveis extremamente altos de polônio 210. As evidências mostraram que o material entrou no corpo de Alexandre por ingestão na forma de um composto solúvel. Acredita-se que Lugovoy e Kovtun envenenaram o chá de Alexandre antes de sua chegada, deixando-o na mesa à sua espera, embora talvez não soubessem exatamente o que estavam lhe dando. A forma como lidaram com o material e Lugovoy ter deixado seu filho cumprimentar Alexandre mostram que ignoravam os riscos. No hotel de Lugovoy, polônio 210 foi achado na curva, em U, da pia do quarto onde ele se hospedou. Esse nível de contaminação indicaria que o material radioativo foi despejado na pia. Também havia evidências de que o material tinha sido derramado no chão e limpo com toalhas do hotel, que ainda apresentavam vestígios de contaminação. Kovtun também foi investigado pela polícia alemã, que achou vestígios de polônio em seu apartamento em Hamburgo. Em dezembro de 2006, Kovtun foi hospitalizado na Rússia, com alguns acreditando que isso ocorreu por causa de uma doença causada pelo manuseio incorreto do polônio 210. Ele sempre negou envolvimento na morte de Alexandre e as tentativas de extraditá-lo fracassaram. As tentativas de extraditar Lugovoy falharam e os pedidos de sua prisão não foram atendidos. Em 2007, ele se tornou membro do parlamento da Rússia, o que lhe concedeu imunidade contra processos judiciais. Lugovoy também viria a receber uma medalha por seus serviços à pátria em 2015. Ele continua sendo deputado no parlamento russo até hoje. Lugovoy negaria seu envolvimento no assassinato, tentando, em vez disso, colocar a culpa em Berezovsky, que na época estava exilado da Rússia e morando no Reino Unido. Berezovsky morreria em 2013, embora haja quem acredite que isso tenha sido um assassinato. Foi sugerido, inclusive pelo próprio Alexandre, enquanto estava no hospital, que o assassinato de um ex-oficial da FSB tão conhecido não teria sido aprovado levianamente. Muitos suspeitam que as ordens para o assassinato vieram diretamente do próprio Vladimir Putin. Uma investigação sobre o assassinato, liderada por Sir Robert Owen, começaria em 2011 e publicaria suas conclusões em 2016. Ela colocou a culpa diretamente em Kovtun e Lugovoy e afirmou que eles estavam agindo em nome do FSB russo, provavelmente com a aprovação de Putin. Em 2007, a esposa de Alexandre levaria à Corte Europeia de Direitos Humanos o caso do assassinato do marido, apresentando acusações contra o Estado russo por violar o direito à vida do marido. O tribunal decidiu a favor dela, afirmando que Kovtun e Lugovoy agiram em nome do Estado russo e concordou com a investigação britânica sobre o que realmente aconteceu. Eles concederam à esposa de Alexandre uma indenização de 100 mil euros, mas a Rússia se recusou a aceitar o veredito do tribunal. O caso de Alexandre chocou o Reino Unido. Parece mais um thriller de espionagem da Guerra Fria do que a vida real, e as imagens chocantes de um homem morrendo lentamente por envenenamento por radiação permanecem gravadas na mente de muitas pessoas, e ele não seria a última vítima de agentes russos em solo britânico. Em 2018, agentes neurotóxicos foram usados contra Sergei Skripal,
um agente duplo que vivia em Salisbury. Uma semana depois, o empresário russo exilado Nikolai Glushkov foi encontrado morto. Os legistas classificaram a morte como homicídio ilegal, com ferimentos compatíveis com uma chave no pescoço aplicada por trás, com o agressor atrás da vítima. Esses casos lembram de forma perturbadora o alcance e a ameaça dos que querem silenciar a dissidência ou crítica, a qualquer custo.